Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Shoto Todoroki do anime My Hero Academia para a linha SH Figuart, produzido pela Bandai. Terceiro item lançado para a linha e olha, cada lançamento um melhor que o outro. E vamos ver como é que tá o Shoto aqui, um dos meus personagens favoritos, que tem um dos melhores desenvolvimentos na trama, no anime. E a caixa aqui tá muito bem feita, com sugestões de poses aqui. Dá pra ver aqui que tem troca de cabelo, né? Cabelo esvoaçante, effect. Olha, bastante coisa legal. Já dá pra ver a figura aqui e impressiona pelo visual, hein? Já pela caixa aqui. E vamos de lá cá. Peguei esse item aqui com o Lei Hobby. Eu vou falar mais sobre ele no final do vídeo aí. Se você quiser pegar essas figuras aqui da My Hero Academia, só falar com ele, tá? Mas eu vou falar melhor dele aí no finalzinho. Tem manual? Tem manual? Tem manual. Ixi! Chama isso aqui. Eu vou ter que traduzir, é? Vamos ver se tem alguma observação importante. E tá aí, galera. Ih, rapaz, ó. O eixo da articulação do quadril embora um dispositivo que venha sido projetado para balançar, né, para se mexer, para articular, movê-lo com muita força pode danificá-lo. Portanto, opere-o lentamente. Ih! Tá. Se a gente mexer com cuidado, a gente não vai ser um ogro, a figure vai atender nossas expectativas. Então, olha aí, caraca, mano, é bastante coisa, doido. Effect de gelo, effect de fogo, óbvio. Umas mãozinhas aqui. Ah, as mãozinhas tudo com encaixe pro protetor de punho, olha lá. Que é intercambiável. Poxa, os caras quiseram economizar nesse material aí. E fizeram intercambiável, né? Igual o Clothmith. Bastante fáceis, eita, cara. Pô, legal, hein? Tá bonita. A apresentação tá bonita. Bom, vou tirar do blister aqui pra gente olhar esses itens um por um, peraí. E tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figura e começar aqui com os effects. E aí, olhando esse do peito aqui, é muito interessante, ó. Você troca por essa parte que tá aqui. A gente vai fazer esse teste aqui. Bonito. Um jato de fosco aqui na frente. E transparente, é um emborrachado. Ó, muito top. E aí tem o effect aqui de soco do fogo e do gelo com os seus respectivos lados. Parece ser igual, mas tem suas diferenças. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V, é espelhado. Bonito, ó. Muito interessante, bastante effect, é isso que eu gosto, cara. E tem um effect extra aqui de gelo, que é para ele congelar o chão, né? E subir aquelas paredes de gelo, aqueles ataques de gelo que ele dá no chão. Muito interessante, que bom que veio. Óbvio que não dá para ver uns effects maiores que isso, porque ia ser muito caro e não cabe na caixa. Aí tem aqueles effects de gelo que a Bandai já vende. O cabelo esvoaçante, combina bastante com esse effect aqui. Bastante mãozinha, cara. Ó, mãos flexionadas, mãos relaxadas. Na verdade, não é relaxado, né? Apontando ali para um ataque. Mãos mais flexionadas ainda, aí, ó. Diferente. Aqui, mãos mais abertas. É bem parecida com essa daqui, na verdade. Específico, né? As poses. E tem essa mãozinha aqui junta também. Show. Bastante fáceis e elas estão espetaculares. Tem essa daqui dele mais sereno. Muito maneiro. Cicatriz aqui, bem feita. Coloração top. Ele arranja os dentes aqui. Dá pra ver aqui até as rugas aqui, ó, da testa. Maneiro demais. Ele com expressão de ataque. E ele com... Pô, furioso demais, cara. Uma expressão de ataque com muito mais ênfase. Ó, que maneiro, pô. E a face neutra que tá aqui, já com o cabelo. Muito maneiro. Olha aí a repartição bem dividida. Molde muito bom. Muito bom. Face mais neutra dele, né? Mais emburrado. Que top. A apresentação disso aqui tá nível supremo. A Bandai cada vez se superando nesses itens de My Hero Academia. É incrível. Cara, difícil dizer qual é o melhor. E isso aqui tá lindo demais. Todos os detalhes aqui, ó.
Olha aqui, cara, os detalhes do cinto. Olha isso aqui, é emborrachado aqui. Não tem articulação, mas se mexe por ser emborrachado. E aí, nesse visual aqui, eu quero mostrar um negócio muito interessante das articulações dele. Olha a botinha aqui, ó. Que é o seguinte, vamos falar das articulações para mostrar para você. Então, tem aqui 2 pontos na cabeça e no pescoço. Mexe muito bem, até a gola acompanha, né? Então, por restrição nenhuma. O que eu queria mostrar para vocês é isso daqui, ó. Tá aparecendo Revoltec. Tem uma articulação extra aqui, ó, de borboleta, que é onde está esse colete aqui de trás. Então eles fizeram uma repartição aqui para poder se mexer a borboleta e não ficar aquele recorte, um recorte extra que normalmente fica aqui. Então no Shoto não precisou, mas tem ainda, ó, tem uma aqui e outra aqui. Parece que é curto o movimento, mas é bom, ó, por causa dos 2 movimentos. Então ficou excelente. E aí levanta bem aqui, gira perfeitamente. Tem o bíceps aqui gira, a articulação do cotovelo impecável. E aí tem o tronco aqui, que é bom. Já vi melhores, mas está muito bom. Ó, se eu abaixar muito, aparece ali o recorte. Mas é na parte de trás. Tá bom. Tá muito bom, na verdade. Só que já vi melhores. E aí vamos mexer devagar aqui na perna, né? Então ela chuta aqui, ela consegue abaixar, só que eu não... É difícil abaixar ela aqui. Deixa eu ver, ela consegue abaixar. Eu até consegui fazer um teste aqui, mas sei lá, tô com medo de mexer nessas articulações aqui. Mas ó, movimento impecável. Ó, até abaixou. Tá vendo? Ela abaixou. Tá mais baixo. Agora como é que bota pra cima? Não sei. Aí voltou. Pronto. Abre muito bem. Gira a coxa. Articulação dupla no joelho, que é impecável. A bota. Ó, gira aqui. Gira aqui. Não, não tem giro na bota não. Só aqui embaixo mesmo. E o balde aqui, ó. Além do pezinho se mexer. Pô, muito top. Os recortes estão bonitos. A articulação tá boa. E aqui eu tô com medo de mexer aqui. Ó, desceu a perna dele, tá vendo? Desceu. Agora como é que bota de novo pra cima? Que eu tô com medo. Foi. Eu, hein? E aí vamos fazer os testes. Bom, eu já vou trocar a head sculpt inteira. Mas você pode trocar de face só fazendo isso daqui, ó. Como é que é o encaixe direitinho. Mas eu já vou trocar de head toda. Para poder usar esse cabelo aqui para mostrar para vocês. E aí a gente vai usar essa mais virada dele possível. Ó, encaixou. E aí coloca aqui. Ó, ele bravíssimo. E aí precisa ter unha para tirar esse negócio aqui, cara. Pronto. Se prepara aí para deixar a unha crescer caso você não tenha para conseguir tirar. E aí encaixa o effect aqui. Olha que irado, mano. E aí já, ó, effect aqui, não precisa colocar a mão. É direto aqui no effect. Pronto, agora foi. Ó. Que top, mané. E aí para trocar a mão sem effect, você tem que intercambiar esse protetor de punho aqui. Para colocar aí dessa forma. Aí, ó. Pronto. Top! Ó, todos os testes feitos, galera. Pô, mais uma obra-prima da Bandai. Tu é doido! E aí, óbvio que eu vou fazer umas poses melhores no take de pose para mostrar para vocês o que dá para fazer com essa figura aqui. Então vamos lá pro take de pose e depois as considerações finais. Vamos lá.
E tá aí, galera, olha só essa coleção, como é que tá ficando. Que coleção incrível, chamativa. Aí, a Bandai acertando muito nessa coleção e eu tô gostando demais. Bom, vamos lá. A altura aqui, galera. Ó, bom, a gente vê que a Bandai tá respeitando as escalas. O Todoroki é o maior dos três. Ele tá maior até que o Bakugo. Tá bem maior, na verdade. Não sei se a angulação da câmera aí deixa você ver direitinho, ó, mas ele tá bem maior. Show. E, pô, sobre o Midoriya, então, nem tem nem o que dizer, né? Ele tá muito maior que o Midoriya. O Midoriya é o menorzinho entre os três mesmo. Tá certíssimo. Bom, falando das poses aqui que eu fiz, ele se comportou muito bem. Tem um centro de equilíbrio ótimo, galera. Dá pra fazer qualquer tipo de pose que você quiser. Mas ele ainda não é tão perfeito quanto o Bakugo ou principalmente o Midoriya, que é o melhor das articulações entre os três ali. Mas eu vejo muita inovação de articulações nessa linha, coisa que eu não consigo ver em outras figuras. Por exemplo, o Midoriya, ele tem essa articulação aqui, ó, com os detalhes aqui, com o recorte onde seriam os detalhes. De articulação, o Midoriya é o melhor entre os três, tá? Em tudo, centro de equilíbrio e tudo. Mas no Bakugo teve inovação de articulação aqui também, que ele levanta isso daqui, ó, para você poder levantar o ombro sem isso aqui atrapalhar. Então são umas articulações diferentes, cara. E aí o do Bakugo, essa articulação nova aqui, estilo Amaze Yamaguchi, né? Olha aí, ó. Muito top, então... Revoltech, né? Então essas coisas diferentes aí, a gente vê que, pô, a Bandai, ela, em cada item, ela, sabe, faz um negócio diferente, não faz nada do mesmo. Os extras estão impressionantes, principalmente para essa figura aqui, eu acho que ela veio mais extra que até o Bakugo e o Midoriya, né? Até por isso que o Bakugo e o Midoriya tem um kit de effect à parte, o Todoroki, o que veio aqui está satisfatório. Mas existe, né, effects de gelos e de fogo para você comprar separadamente. Enfim, mas o que veio aqui tá excelente. Galera, esse item aqui não tem, para mim não tem defeito, ele é fidedigno ao personagem, Red Sculpt, pô, primorosa, articulação muito boa, pintura, cara, é uma figura excelente que com certeza vale 10. Essa coleção aqui tá com 100% de aproveitamento, ambas as figuras tá tudo com nota 10, então, cara, eu recomendo demais essa coleção. E não só isso, recomendo também muito o anime, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais itens de My Hero Academia eu vou estar trazendo para cá. Então, quem é fã da franquia aí, se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo. Então é isso, galera. Comenta, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!